Pronto, agora que começou aqui, nessa câmera, sejam bem-vindos aí quem está no nosso canal de Psicanálise Cristã no YouTube. E hoje vou falar com vocês um tema muito relevante, pelo menos para mim, na qual mudou minha vida nos últimos... Vamos colocar assim, eu entendi, caiu a ficha praticamente desde 2021, 22, vamos colocar assim. Então, depois de 28 anos, 30 anos estudando esse assunto de saúde mental, saúde emocional, de ensinamentos de Jesus, que não é fácil para a gente passar pela porta estreita, né? Eu costumo dizer assim, passar pelo buraquinho da porta estreita, que é quando a gente consegue ter domínio próprio. Então, domínio próprio é uma palavra muito interessante, mas as pessoas que são ansiosas aí não conseguem controlar a ansiedade. Então, se você é ansiosa, imagine as situações que dão um gatilho na sua cabeça, onde seu pensamento fica confuso, você não consegue nem dormir à noite porque a ansiedade toma conta e os pensamentos de você parecem... Eu costumo dizer assim, as pessoas ansiosas, ou ali tem uma palavra chamada angustiada, elas têm uma convulsão de pensamentos. Então, é tipo um ataque epilético de pensamentos, aqueles pensamentos que começam a corroer a alma por dentro, você põe o travesseiro ali, a cabeça no travesseiro, e aquele pensamento não sai, não sai. Muitas vezes você passa a madrugada acordada, porque você quer dormir, mas não consegue. E aí tem uma outra palavra que se chama angústia. Muitas pessoas hoje em dia vivem angustiadas. Várias situações que a gente chama aí que tem o gatilho da angústia. Então, a angústia, no fundo aqui, para quem estuda saúde mental, é o sintoma físico da nossa tensão psíquica, da tensão emocional, que se manifesta também na perda do domínio próprio. A gente não quer ficar angustiado, mas vem aquele aperto no peito, vem aquela falta de ar, vem aquele frio na barriga, né? Você já sentiu frio na barriga? Você pensa em fazer um negócio, de repente sua barriga começa a dar aquele friozinho, ao invés de você ir lá resolver o problema, você sai correndo, você sai fugindo. E muitas pessoas estão aí, né, travadas na vida, literalmente. Muitas pessoas estão com a vida parada, muitas pessoas não conseguem, literalmente, ter domínio próprio sobre esses sintomas mentais, porque tudo se conecta com a sua mente, tudo se conecta com o seu corpo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como você pode, através dessa live, desta aula, você começar a raciocinar e ter exatamente o domínio próprio, porque mesmo na época de Paulo, que eu costumo dizer lá em Romanos capítulo 7, Paulo já se considerava um homem miserável. Então, eu passei nos últimos 30 anos em busca desse domínio próprio. Eu era que nem uma geleia, vocês não têm noção. Eu pensava em falar em público, pensava em falar na câmera, aqui na frente dessa lente. Ao invés de falar na lente, eu não conseguia falar nem meu nome, gente. Então, muitos campos da minha vida estavam bloqueados. Então, eu não conseguia fazer live, não conseguia dar aula. Eu precisava dar aula somente ao vivo, porque aqui na frente da câmera, imaginando que tem um monte de gente me ouvindo, cara, não era só frio na barriga, na verdade era uma geleia tremendo aqui, tá certo? Então, muitas pessoas estão com o campo aí, com a sua missão de vida, vamos colocar assim, bloqueadas, travadas. Eu já contei várias situações, mas certa vez eu comecei a faculdade com esse dom de mestre, eu sempre gostei de dar aula, mas no primeiro ano da faculdade, mesmo tendo uma semente de Deus, que é gostar de dar aula, o que acontecia comigo lá, desde os meus primórdios? Eu lembro que a primeira vez, no primeiro ano da faculdade, eu fui dar uma aula sobre doença sexualmente transmissível. Aí o que aconteceu? Ao invés de dar aula, eu tive uma bela amidalite. Então, eu tive dor de garganta, eu tive febre, e aí começou a atacar a garganta, eu, ao invés de falar, começava a ficar sufocado, com um febrão, mas mesmo com amidalite, porque eu queria dar aula, eu enfrentava o medo, que era essa sensação de perder totalmente o controle devido à angústia, ansiedade, né? Essa fobia de falar em público, eu enfrentei. Aí várias situações da minha vida
que eu queria usar desse dom que eu estou usando hoje, que é falar com vocês, sem ficar aqui tremendo, eu passei por um monte de perrengue, gente. Aí, desde o primeiro ano da faculdade, eu tinha que apresentar seminário ali ao longo dos 6 anos da faculdade. Olha, era um sufoco. Eu só não saía correndo porque eu literalmente queria ser médico, queria dar aula, e mesmo tendo noção que eu já estaria aqui no futuro dando aula, porque eu sempre quis dar aula, mesmo assim, com essa semente de dar aula que Deus me deu, esse dom aqui de falar com vocês, estava ali enterrando, quase perdi os talentos, gente. Vamos colocar assim na parábola dos talentos. Eu seria aquele cara que recebeu os talentos de Deus, só que eu ia esconder e não ia dar fruto nenhum. E aí vamos lembrar de Jesus, né? Porque ele vai dizer que o ramo que não estiver dando fruto, ou seja, se eu não estiver dando fruto, vou ser desligado, vou ser jogado fora, né? A figueira que não está dando nada vai ser queimada, enfim. Cara, esse era eu estava sendo queimado. Por onde? Pela minha própria mente, pelas minhas próprias questões cerebrais. Então, como é que eu vou mudar o cérebro, que é o que a gente fala aqui nesse canal, sobre neurociência, psicanálise, ensinamentos de Jesus, até eu começar a ter domínio próprio e executar aquilo que eu devo fazer sem fugir. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui a coisa mais importante nesta noite, que é a questão do cérebro, para que você literalmente transforme esse cérebro aqui sem colorido, né, tudo cinza, em algo cheio de luz, porque você deve usar os seus talentos e ser luz no mundo, sal da terra. Então, como é que você vai transformar alguma coisa assim, sem gosto, sem cor, sem vida, num cérebro fantástico, com autocontrole e domínio próprio? Então, vamos lá, gente. Eu quero passar aqui um cérebro para vocês. Eu achei aqui um cérebro muito bonitinho, gente. Aquele é um desenho do cérebro e aqui tem um outro desenho do cérebro. Porém, se vocês notarem aqui, eu fiz um desenho, eu não, né? Eu peguei esse desenho emprestado e está aqui a parte azul. Essa parte azul, ela é responsável pelas suas emoções. Por aquilo que você faz, literalmente, sai correndo. Ou você fica irritado, ou você perde esse domínio próprio. Então, bem no centro do cérebro tem 2 estruturas em formato de amêndoas, que é a amígdala cerebral. É importante, eu já disse em outros vídeos, que essa amígdala cerebral fica aqui, ó, nessa região do cérebro. Não é na garganta, porque tem gente que me pergunta assim, puxa vida, mas eu já tirei a minha amígdala quando era criança por causa da amidalite. O que eu vou fazer se eu não tenho amígdala? Não é a amígdala da garganta, é a amígdala de onde? No meio do seu cérebro. Imagina uma projeção aqui, desse lado, aqui no meio, bem nessa projeção, tem essa estrutura azulzinha aqui representada por essa animação. Então, isso chama-se amígdala cerebral. Então, aqui eu coloquei resumidamente, você que gosta de anotar, tá certo? E gosta de neurociência, e gosta do estudo do cérebro, tá certo? Uns resumos hoje, falando dessa estrutura tão importante no nosso cérebro, que é responsável pelas nossas reações emocionais. Porque o ser humano é um ser emotivo, é um ser que envolve emoções. E por incrível que pareça, quando a gente fala de reações emocionais, particularmente a nossa memória é muito mais emocional do que racional. Quando você tenta decorar alguma coisa, em geral você decora hoje e amanhã você esquece. Então eu já decorei coisas para passar na faculdade de medicina. Então fiz cursinho, tal, estudei matemática, física, química, racionalmente entendi. Eu fiquei 1 ano inteiro acordando 6 da manhã, indo dormir meia-noite. Eu usei uma parte da minha memória emocional. Só que eu decorava muita coisa não fazia muito sentido, até porque eu tinha que estudar aquilo. Mas as nossas reações que a gente decora, a gente esquece. E se a gente não for usando do ponto de vista emocional, fazer sentido na nossa vida, do ponto de vista de a gente amar aquilo, o que vai acontecendo? A gente vai esquecendo. Então, tudo que nos afeta emocionalmente, o nosso cérebro guarda com maior facilidade. E guarda essa informação. Porque
melhores coisas que você passou na sua vida, você sentiu aquela emoção, tipo, a primeira namorada que você teve, ou o primeiro namorado que você teve, ou se você tentou namorar e não conseguiu nada, não pegou nem gripe, aí você fica frustrado na sua vida. Aquela frustração vai te marcar profundamente e causar um trauma na sua vida, porque mexeu com as suas emoções. Você frustrou ou se deu bem e naquele dia você estava ouvindo um louvor, uma música muito legal. De repente, lá no futuro, mesmo que você não fique com essa pessoa, mexeu com as suas emoções. Mexeu com a sua região da sua amígdala cerebral, que é o que nós estamos falando. E você vai guardar emocionalmente, por exemplo, a música, o louvor que você ouviu naquele dia tão memorável, tão feliz da sua vida, que as outras vezes que você, só de ouvir a música, você fala assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu adoro essa música. É quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Dá aquela sensação boa, de coisas boas, tá certo? Então, a amígdala cerebral, ela fica na região central do cérebro aqui, que é a região do sistema límbico, que eu já falei para vocês em outra aula. Então, essa região central é responsável pelas nossas memórias emocionais. Só que eu estou falando de coisa boa, né? Só que a nossa vida não é só de flores, não é só de coisa boa. Grande parcela da nossa vida é marcada pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações, por aquilo que muitas vezes nos causou medo, temor. E é claro, toda essa experiência traumática na nossa vida, o que aconteceu? Houve uma estimulação da amígdala desde a infância, e é claro, a amígdala é um botão de emergência para você ter uma reação emocional, como vou dizer para você, de um mecanismo de defesa. Então, o melhor mecanismo de defesa que nós temos são as nossas emoções. Então, pode ver que as nossas emoções, elas podem nos livrar do perigo. A gente fica até paranoico, né? Tem gente paranoica devido às emoções. Tem um monte de como chama? Gatilhos emocionais que a pessoa começa a sentir medo de tudo, né? Medo de fazer um negócio porque já perdeu dinheiro, medo de namorar porque já levou um fora, medo de se relacionar porque já... né, tomou lá uma relação abusiva no passado, muitos medos. E aí o que acontece? Toda essa situação foi sinalizada na sua amígdala. Todas as suas frustrações, todos os seus traumas, marcou uma memória nessa região da amígdala. Então, o que acontece? Toda vez que você se frustrou na sua vida, você foi guardando aqui. Vamos colocar assim, é um lugar de coisa boa e é um lugar de coisa ruim. Então, vamos dizer para o lado ruim, né? É como se fosse um cestinho de lixo dentro de você. Você passa um perrengue, por exemplo, quem é assaltado, sofreu uma violência, né? Teve um medo terrível, né? Porque saiu na noite escura, contrariou o seu pai aí na sua adolescência, falou, não, porque eu sou maior, eu sei de tudo, meu pai é careta, eu vou enfrentar esse negócio que meu pai não quer deixar sair, mas eu vou sair. Aí você, adolescente, vai lá sair e alguém te assalta no meio da noite e aquele dia você passa um medo terrível. E você volta, de repente, você mesmo que não quer mais sair à noite. O tempo vai passando, parece que você começa a sentir medo só de ficar ali ao anoitecer. Tem muita gente que criou traumas na vida, gente. Eu vou fazer um parênteses, porque o que eu trato de pessoas que vivem numa família disfuncional, cujo pai ele é muito abusivo moralmente, ele é muito severo, e batia na mãe, batia nas crianças, causava confusão, bebia, aí chegava lá causando terror no final do dia, no final da noite, no começo da noite. Essa criança, vamos colocar essa menina, que tinha um pai assim, só de começar a anoitecer, a amígdala cerebral não fica azul, fica vermelha. Ela fica tensa toda noite. Então, toda vez começa a ter medo noturno. Eu já contei aqui situações de pessoas em que o pai morava ali, a família morava num lugar cheio de baratas. E a criança chorava porque tinha medo de barata. Além do medo da barata, o pai, que trabalhava muito, ao invés de matar a barata, batia na criança. E essa criança um dia cresceu e não podia ver barata.
porque a barata estimulava a região da amígdala, que é o botão de emergência, e ela tinha medo de barata. Só que, veja bem, não é a barata. Estava com medo, na verdade, daquela coisa da vivência do trauma da infância, porque o pai, em vez de matar a barata, batia no cidadão e mandava ficar calado. Então, a região da amígdala, gente, é uma região que você vai criando o seu mecanismo de defesa no mundo natural. A gente está falando aqui o mecanismo de defesa de Deus e o mecanismo de defesa que você aprende aqui na Terra, que é o seu cérebro, que você viveu aí ao longo da sua vida, e vai angariando coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins é o que nos tira o domínio próprio. O que acontece? Faz com que a gente comece a adotar na nossa vida reações emocionais de luta, fuga ou congelamento. Congelamento é aquilo que eu disse para vocês. Eu já tinha ali o dom de querer dar aula, só que eu ficava congelado. Cara, um dia eu fui dar uma palestra numa igreja, passei vergonha. Isso porque eu já dava aula. Dar aula na universidade para alunos de medicina, para médico residente, lá em cirurgia era fichinha. Eu chegava, já dava aula em congresso, já tinha passado os perrengues da vida, depois de 10, 20 anos dando aula. Eu não tinha mais problema de dar aula na universidade. Cara, mas um dia eu fui dar uma palestra na igreja. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei congelado. O que é congelado? É você pegar no microfone, ao invés de você falar, oi, boa noite, eu falar, oi, gente. Eu fiquei... A minha voz não saía. Eu senti uma palpitação, eu senti ali, né, a minha voz congelada, saía tremendo. Como eu estava com a Midori assumiu a palestra e falou, olha, o Pedro está um pouco nervoso aí, ó. Ela não falou, ele está congelado, mas eu estava congelado. Então, por quê? O que tinha a ver a minha vida de eu estar congelado dentro de uma igreja? Isso porque eu ia falar de saúde mental, ia falar de depressão, de ansiedade, disso que eu estou falando para vocês. Mas naquela ocasião, eu congelei. No fundo, a minha amígdala se congelou com a briga que eu tive com a igreja lá quando eu tinha 10 anos. Então tinha um perrengue com a igreja, porque eu vinha de uma família católica, eu já contei aqui, e de repente eu, criança, briguei com o padre. Nunca mais quis pisar dentro de uma igreja, e aquele momento criei um trauma com a igreja. E o dia que eu pisei na igreja para dar uma palestra, fiquei congelado. Então veja bem, quais situações que aconteceram na sua vida que te deixam congelado? Ou, por outro lado, tem pessoas aí que vivem fugindo. Você tem um compromisso para fazer, só que ao invés de você ir para o compromisso, você vira uma pessoa evitativa. Começa a evitar certas situações. Parece que você tem uma covardia dentro de você. Parece que você quer fazer, mas não tem domínio próprio. Ou seja, quer executar, mas vem um medo terrível, né? Vem sintomas físicos de angústia muito grande. E você acaba falando que você é tímido, ou você é tímida, você acaba, né? Veja bem, eu não sou covarde, não estou fugindo, mas estou congelado, não vou fazer nada da minha vida. Aí você vive uma vida medíocre. Aí vamos colocar assim, Deus te deu um talento para você plantar, desenvolver, e você está fugindo das suas obrigações. Uma das fugas que eu tive mais memoráveis é que Deus pedia para eu ir e pregar o evangelho de amor de Jesus. Cara, se você for ver quando é que eu comecei a falar sobre o evangelho de Jesus, só fazem 1 ano e meio, talvez 2 anos. As primeiras vezes eu só não fugia porque Deus falou, vai lá fazer isso aqui. Então eu vim fazer, mas por obrigação e não por amor. Por temor, porque Deus falou, ou você vai ficar sozinho. Cara, o meu temor é perder a presença de Deus. Então, como bom filho, eu fui obedecer. Então, eu parei de fugir. Parei de fugir porque o simples fato de eu ter que falar um assunto que eu não dominava tão perfeitamente, eu acreditava que não sabia, me impedia e me deixava uma pessoa covarde em certas situações, e principalmente porque eu vim de uma família que meu pai disse assim, nunca engane ninguém. E o dia que ele achou que eu estava enganando ele me deu um cocão na minha cabeça, olha, nunca mais tenta enganar ninguém. Então imagina,
Eu fui ser médico e, de repente, me formei em medicina, fui fazer cirurgia, me tornei ali professor na área de cirurgia, dava aula para os meninos, auxiliava muita gente a aprender a operar, mas eu tinha um título na parede. Então, o título na parede da USP me autorizava a falar que eu era apto a dar aula. Tá certo? Eu, como um bom oriental, um filho do meu pai, filho da minha mãe, um filho da mãe, filho do pai, eu obedecia meu pai terreno. E o meu pai terreno falou assim, nunca vai enganar ninguém. E para um oriental falar que está apto a fazer qualquer coisa, eu tinha que ter um título. E qual é o título que eu precisava aqui para ir de pregar o evangelho? Eu precisava fazer teologia formal, né? Como eu não fiz teologia formal, eu fiz uma teologia lá com o meu amigo, que é um teólogo, que é o Dr. Jorge Luiz Massa. Aliás, um abraço para ele, porque ele me assiste aí sempre. O Dr. Jorge, ele é médico, psiquiatra, psicanalista. Eu ia 3 anos para Poços de Caldas aprender teologia com ele. Só que ele não me deu um papel. Por ele não me dar um papel, o que aconteceu? Dentro de mim, eu tinha uma amida dizendo para mim, você está enganando, você não é teólogo, você não é capaz, você não está capacitado. Mesmo eu tendo o dom do Espírito Santo, e Deus falando comigo no meu coração, vai ir de pregar o evangelho. Mas que raio de evangelho é esse que eu não sei? Só que, se você perceber, né, veio um monte de história na minha cabeça, que eu já contei para vocês. Porque Jesus foi um cara simples, que dizia que desde o menor até o maior, ia conseguir entender o que ele estava ensinando. E eu acreditava que não tinha entendido o recado. Mas eu passei 20, 30 anos aprendendo a amar, por incrível que pareça. Então, eu acabei saindo da cirurgia, acabei saindo de um monte de coisa, largando um monte de coisa, porque Deus começou a falar comigo de uma maneira tão intensa que eu não tinha como fugir. Aí você vai falar, mas Deus não fala comigo? Como é que eu faço para falar com Deus? Essa é a pergunta na noite de hoje. Porque se você não buscar falar com Deus, você nunca vai ter domínio próprio, por incrível que pareça. Você pode mascarar atrás de um título. Então, eu dava uma ótima aula na área de cirurgia, porque eu tinha um papel me autorizando. Depois, eu acreditava que para poder exercer o que Deus estava me ensinando, que é amar segundo as Escrituras, eu não estava apto. Só que, veja bem, Deus vai me dar um papel? Jesus vai aparecer assim, vai me dar um certificado. Você está apto para falar sobre o amor de Deus na sua vida? Não, eu tive que encontrar isso nas Escrituras. Eu tive que encontrar nas leituras porque eu imagino que Jesus foi convertendo ali milhares de pessoas. Não foi só aqueles 12 apóstolos. Na verdade, foi milhares de seguidores que, no momento em que ele apareceu nos 3 anos do seu ministério, todo mundo não confiou nele, todo mundo viu o milagre. Mas ninguém entendeu naquela época, naquele momento, os propósitos de Deus na vida daquele povo, para com aquele povo, e que ia chegar até nós esse mesmo propósito de Jesus. Então, aquelas pessoas que viram tanto milagre, assim como você já viu milagre na sua vida, mas muitas vezes você está titubeando na sua fé. Então, você não é diferente daquelas pessoas, só que a diferença é que aquelas pessoas viram Jesus Cristo e mesmo assim não tiveram domínio próprio, que nem Pedro. Jesus falou, Pedro, você, rapaz, você também não tem domínio próprio não, cara. Você vai fugir daqui, vai sair correndo, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, mestre, eu vou te seguir, eu serei seu seguidor, não vou te negar. Pois bem, ele mesmo não teve domínio próprio, ele saiu correndo covardemente, assim como eu passei uma vida inteira fugindo covardemente numa fuga, devido à minha amígdala. Então, como é que eu vou amadurecer ou desligar a minha amígdala se eu não tiver um outro propósito na minha vida, a não ser representar um papel perante a sociedade, buscando um papel, um título, e por não ter título eu não posso fazer absolutamente nada. E aí vem uma história muito interessante, né, gente? Se você pegar a história que eu gosto dessas passagens, eu creio que a mulher samaritana se converteu. Conheceu Jesus no poço de Jacó, levou ali
aquele bando de apóstolos, discípulos que estavam andando atrás de Jesus até Samaria, ali naquela região, e falou de Jesus, pregou Jesus, convidou Jesus para vir até a cidade. E se você não quer ler a Bíblia, vai assistir o The Chosen, que tem o 8º capítulo da primeira temporada do The Chosen. Cara, foi a coisa mais linda, vendo aquela mulher toda abandonada, largada, rejeitada, que ninguém queria conversar. Foi lá e Jesus disse, vá e fale sobre mim. E ela foi falar sobre Jesus. Eu acredito que foi a primeira pessoa que Jesus disse, eu sou o Messias. E ela creu. Então, acreditar em Jesus é o primeiro passo, para que você tenha domínio próprio, mas também você acreditar que Jesus é realmente alguma coisa extraordinária, que vai além de um papel que você vai ter segurança como médico. Eu tinha a minha segurança num certificado, num pedaço de papel. Eu falei, olha, eu tenho o papel de médico, então eu posso ficar fazendo isso. Eu não tenho um papel de teólogo, então não posso fazer aquilo. Que papel você vai esperar na sua vida para que Jesus apareça e dê um certificado? Olha, filho, agora você pode falar do amor que eu tenho por você, o que eu fiz na sua vida. Né? Pode ficar tranquilo que eu vou estar contigo até o final dos tempos. E que mesmo ele dizendo isso nas Escrituras, para aquele povinho e para nós também, eu olho para as Escrituras e muitas vezes eu não acredito que ele está comigo. Eu tenho medo. Aí eu vou fugir, ou vou ficar congelado, ou eu vou buscar papel. Cara, eu fui buscar, eu já disse aqui, eu fiz mais de 11 pós-graduação e um monte de coisa. Eu falei, gente, eu não estou preparado ainda para fazer isso que eu estou fazendo com vocês hoje. Então eu fui estudar. Eu ainda tentei fazer teologia. Digo para você, eu voltei de uma viagem missionária, que eu fui lá na Paraíba, e eu vi muitos milagres de Deus. Pessoas que não estavam em cadeira de roda, não estavam andando, voltaram a andar. Pessoas que estavam muito feridas emocionalmente, voltaram a pensar normal, gente. Saindo da depressão e tudo mais, que eu fiquei sabendo. Só que, por mais milagre que a gente tenha, eu voltei para São Paulo e falei, nossa, agora eu preciso estudar teologia de novo, porque Deus está falando que um dia eu vou ter que falar isso aqui para alguém. Cara, eu confesso que tentei 2 vezes entrar numa escola de teologia, porque eu precisava de um papel, me autorizando, porque senão eu ia continuar fugindo. Então, o que você está esperando na sua vida que te autorize a fazer aquilo que Deus já deixou para você, a semente que está em seu coração, aquilo que você tem um dom de fazer, mas está fugindo, está congelando na sua vida. E muito pelo contrário, muitas vezes, essas reações emocionais, porque muitas vezes eu fui reprimido de fazer aquilo que eu deveria estar fazendo desde a infância. Porque eu queria fazer uma coisa, meus pais não deixavam. Eu queria fazer outra, eu também fui educado a respeitar uma certa cultura. E toda essa repressão, na verdade, não pode, foi afetando essa região do cérebro. Foi acendendo o botão de emergência, que é a amígdala, na qual me foi sufocando essa questão que eu devo fazer, que é ir de pregar, no meu caso, é ir de pregar o Evangelho. Então, eu estava fugindo. E certas vezes eu estava brigando, assim como quem me educou brigou comigo para eu ser igual a ele. O que aconteceu comigo? O dia que eu peguei um certificado, eu vi que eu estava falando com Deus, que eu estava aprendendo psicanálise, estava aprendendo neurociência, a minha cabeça abriu. Eu comecei a brigar com as pessoas, comecei a lutar. Eu vi alguém fazendo uma coisa diferente do que eu pensava, minha amígdala já ficava inflamada. Tá errado. Virei um cara chato. Imagina aquele cara com a Bíblia na mão e ficar batendo a Bíblia na sua cabeça porque acredita que ele está certo e você está errado, e aí o cara fica chato na sua vida. Esse era o cara que era eu. Porque estudei um monte, gente. Então eu já estava autorizado com um monte de papelzinho. Tudo bem, eu não fiz teologia. Mas o que eu sabia, eu comecei a brigar com todo mundo. O que aconteceu comigo?
virei um cara super orgulhoso, eu era humilde do meu conhecimento, que eu queria ajudar as pessoas. E aí a minha amígdala acendia quando eu via alguma coisa diferente. Então, veja bem, essa amígdala é uma coisa muito interessante. Eu queria amar as pessoas, eu não queria brigar, mas me irritava quando alguém estivesse fazendo coisa diferente. Por quê? Eu fui educado desde a minha infância que eu deveria seguir alguma lei de alguém mais velho. O dia que eu tornei mais velho, fiquei com o cabelo branco, o que aconteceu? Me tornei exatamente igual ao seu Minoro. A minha irmã me assiste aqui. Elas falam, nossa, você é igual ao seu pai. E é verdade. Eu sei que ela está me ouvindo, porque toda quarta-feira ela me assiste, junto com as minhas irmãs, meus irmãos, os meus parentes aí estão me assistindo hoje. E todo mundo olhava para mim e falava, nossa, você é igual ao seu pai. E antigamente eu falei, nossa, eu sou mesmo. Não que meu pai fosse uma pessoa ruim, só que era uma pessoa enérgica. Eu costumo dizer assim, ele era justiceiro. Eu usava essa palavra justiceiro. Nossa, meu pai era justiceiro. Até que um dia eu conheci um policial numa das aulas. Nossa, meu pai é justiceiro. Ele ficava lá pregando as coisas que eu tinha que ser igual a ele, que não podia fazer isso. Aí o policial falou, nossa, seu pai era matador, que era justiceiro. Eu falei, não, meu pai não era isso, no jargão popular de justiceiro. Mas meu pai tinha uma lei dentro dele, era um cidadão muito legalista. Por um lado foi bom? Foi, porque ele me colocou medo para que eu não enganasse as pessoas, para que eu não fosse desleal com as pessoas, porque eu não pegasse o dinheiro dos outros, para que eu respeitasse as leis do país. Então eu tenho que ter um título, tenho que estudar, tenho que fazer um monte de coisa antes de falar besteira. Então eu não queria que eu falasse besteira. Só que toda a lei que ele foi colocando me foi congelando, me foi fazendo um cara covarde. Então eu tinha medo que as pessoas me questionassem igual meu pai me questionava. Então eu não tinha domínio próprio, porque o meu cérebro foi carregado, fez um download lá da educação do meu pai e entrou no meu cérebro e ficou armazenado nessa região. E todas as vezes que o meu pai foi educando e minha mãe foi me educando, a amígdala acendia. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então o que acontece? A amígdala foi se educando através das minhas reações emocionais. Você quer saber quando é que a amígdala do seu filho ou de uma criança está lá toda acesa, guardando um monte de comando que você está colocando na cabeça dele? O dia que você dá uma bronca nele, for dar um limite nele, sem amor, sem mansidão, e principalmente quando você está falando com raiva. Olha aí o que você está fazendo, você está acabando com a minha vida, olha aí o que as pessoas vão dizer da minha pessoa, que eu não estou educando meu filho. E você dá uma bronca no seu filho, e ele olha assim para você, com aquela carinha assim de terror, de medo. Pois bem, neste momento, essa reação emocional de medo acabou de entrar nele, e ele vai ser uma pessoa que vai ter medo do futuro, e vai estar, muitas vezes, obedecendo quem grite com ele. Tem muitas pessoas que não podem ouvir um grito. O que acontece com pessoas que não podem ouvir grito? Vai obedecer alguém que está gritando, tá? Entra numa relação abusiva. Mulheres que tiveram pai disfuncional que gritava muito, é muito comum ela casar com alguém que grite, e esse marido dela passa a gritar, por mais que ela não goste, por mais que ela fique com raiva, ela não consegue dizer não para essa pessoa que está numa relação abusiva, porque ela fica congelada quando vê um grito. Então, observe o quanto essa estrutura cerebral, chamada amígdala cerebral, faz com que você não tenha o seu domínio próprio. Você fica refém de certas coisas que acontecem no mundo externo, dependente de títulos, dependente de alguém validar você. Você pode fazer, você não pode fazer. Você pode pregar o evangelho, você não pode pregar o evangelho. Você pode, né? E as pessoas ali em 1 Coríntios 12, eu já disse em várias lives, Deus deu uma semente para você, que é o seu dom espiritual. É um talento que você tem facilidade de desenvolver e não desenvolve porque você não pode fazer, não pode. E aí você fica a cabeça toda bloqueada, sem domínio próprio. Muitas vezes você vai perdendo a esperança, ficando literalmente congelado. Então, quantas pessoas estão me assistindo aí
hoje estão congeladas, estão fugindo, ou estão num casamento que estão brigando. Não querem brigar, mas estão lutando, como se o outro fosse um inimigo. Só porque o outro apontou o dedo, só porque o outro falou mais alto, só porque o outro fez uma cara feia. E eu digo para você, passei 25, 30 anos no meu casamento, um se estranhando com o outro e brigando, lutando, porque não gostava da cara do outro, porque a cara do outro, né, mexia com a amígdala, já era um gatilho que mexia com a amígdala, já perdia o domínio próprio. Aquele propósito de família, diversas vezes na minha vida, eu pensei em separação. Então, eu quero ter família, mas não aguento a cara feia, não aguento a gritaria, não aguento a cobrança, não aguento aquele negócio, E aí, claro, eu não tinha paz, gente. Então, eu vou colocar aqui alguns experimentos que foi feito com essa amígdala cerebral, só para você lembrar uma coisa muito interessante, gente. Em pacientes que estavam sendo submetidos à cirurgia, e fizeram um experimento lá de estimular eletricamente dessa região do cérebro. Então, quando se estimulava essa região do cérebro ali, os pacientes que estavam ali sendo estimulados, a pessoa tinha um sentimento de medo que não sabia nem por quê. Vem sensações de medo, vem ativações de reações corporais de medo, que é isso aqui de fuga, né? De sentir um pavor que não sabe de onde. Então, quantas vezes você sentiu um pavor, sentiu medo, você não sabe por quê, vem aquele pânico que te pega e você não sabe por quê, porque sua amígdala foi estimulada. E saiba que o estímulo elétrico é muito interessante, né? O nosso corpo, o sistema nervoso, é tudo elétrico. Então, se eu estou mexendo aqui, é porque tem um estímulo elétrico saindo do meu cérebro e vindo para a minha mão direita. Se eu estou enxergando você, é porque o meu olho está sendo estimulado eletricamente pelo meu globo ocular, pega o meu nervo óptico, que vai lá no centro do meu cérebro, passa pelo centro do meu cérebro e vai nas regiões aqui visuais. Então, meu cérebro está sendo estimulado eletricamente, bioquimicamente. Portanto, muitas coisas que você enxerga vai estimular seu olho, vai estimular seu ouvido, e esse estímulo elétrico vai chegar até a sua amígdala cerebral, e só porque você viu uma coisa que te estimulou eletricamente, você já ficou refém dos estímulos externos, de perder o seu domínio próprio, já ficou com briga, ou sai fugindo, não sabe por quê, ou você fica paralisado na sua vida, que está paralisado, não está fazendo absolutamente nada. E eu esqueci de falar uma coisa importante sobre o impulso sexual. Porque essa região da amígdala também, quando a amígdala é estimulada, seja no corpo, o estímulo elétrico, quando a pessoa vê aquelas, né? Se um homem vê aquela mulher que ele sempre desejou, ele olha aquilo, vai um impulso sexual na amígdala e o cara perde o domínio próprio. E saiba que os marqueteiros sabem disso. Então, quer vender um carro, quer vender cerveja, quer vender cigarro, bota uma mulher bonita lá e todo mundo fica lá estimulando eletricamente através dos olhos, através da audição, e a pessoa já está com o impulso sexual todo. Ou as pessoas vão nessas boates, nas raves e tudo mais, que vai estimulando eletricamente essa região amigdaliana, e a pessoa perde o controle dos impulsos sexuais. Aí vai para pornografia, para prostituição, né? Sem contar, por exemplo, aqui, impulsos de comer compulsivamente, não pode ver aquele pudim, em vez de comer um pedacinho, come um pudim inteiro, porque ela fica dependente das obras da carne aqui. Briga, bebedeira, tudo mais, por conta dessa região. E quando se estimula isso aqui, a pessoa vai por uma hipersexualidade, por exemplo, né? Por outro lado, quando tem lesão nessa região da amígdala, ou é extraído cirurgicamente, ou a pessoa tem algum tumor, alguma coisa que lesa a região da amígdala, ela altera esses estímulos. Ou as pessoas podem, por exemplo, não ter mais reação de medo. Por exemplo, foram feitos experimentos com macaco. No macaquinho, em geral, o macaco tem medo de cobra, porque na natureza tem cobra e o macaco não pode ficar lá perto da cobra, que o bando de macacos sabe que a cobra vai matar. Então, naturalmente, o macaco se estimula com reações de luta, fuga, e não vai ficar congelado, mas vai fugir da cobra.
E quando o macaco foi extraído a sua amígdala cerebral, o que aconteceu? O bando de macaco não tem medo mais de cobra. Vai lá e brincar com a cobra, mexer com a cobra, como se nada tivesse acontecido. Então, se você tem muito medo na sua vida, e o medo está suscitando uma ira, ou você sair correndo, tem muito a ver com a região da amígdala cerebral. E é onde está o botão de emergência que você está lá. Então, pessoas que tiveram lesão na amígdala, elas não vão ter reações emocionais. Tem um vídeo aí no YouTube que é sobre alpinismo. Tem uma pessoa que foi estudada, porque essa pessoa, ele subiu lá no monte, eu não sei pronunciar direito, mas no monte Yosemite, Monte Capitão, nos Estados Unidos. Mas é um paredão extremamente vertical, de 970 metros, se eu não me engano, onde não tem reentrância, quase não tem lugar para a pessoa segurar. Não é que tem uma pedra que ele segura e vai escalando. Muito pelo contrário, é um paredão praticamente liso. E teve um alpinista que teve as manhas de subir esse paredão sem corda de segurança, sem nenhum material de segurança, só com os dedinhos dele. E tinha lugar que ele tinha que segurar perto só com a unha para não cair. E todo mundo que ficou vendo lá de baixo, a esposa dele não conseguiu ficar vendo, porque ela ficou em pânico porque o cara estava subindo. E ele conseguiu escalar essa montanha, esse paredão rochoso, que é famoso, e não sentiu medo nenhum. Não teve ativação nenhuma de reação de luta, fuga ou ficar congelado. Imagina se ele trava no meio da escalada, olha para baixo, como eu já vi. Uma vez eu fui escalar ali a Pedra do Baú, em Campos do Jordão. Quem conhece Campos do Jordão tem uma pedra chamada Pedra do Baú. E tem uma escadinha para você subir. Uma das minhas filhas chegou na primeira escada, travou lá e congelou. Não ia nem para frente nem para trás. Aí a gente largou ela no platôzinho, subimos. E aí tinha um pessoal descendo com corda de segurança. Falei, aproveita e leva minha filha até lá embaixo com essa cordinha. Mas ela ficou congelada. Então, muitas situações da sua vida, você perde o domínio próprio. Porque você fica com medo por conta da vida. Aí vem essa história, para você não esquecer. Esse alpinista foi estudado através de PET ressonância, que tem um mecanismo de mapear as emoções, boas ou ruins. E nesse indivíduo, viram que a região da amígdala dele não acende, não fica lá ativado. Por outro lado, pessoas normais, vamos colocar assim, neurótico normal, que tem medo, né, fica irado, com raiva, essa região da amígdala, dependendo do estímulo sugerido para as pessoas durante a ressonância magnética, as pessoas aumentavam o estímulo na região da amígdala só porque ouvia certas coisas, via certas coisas, que causavam medo, temor ou irritação nessas pessoas. Então, foi provado por exames de neuroimagem que essa região da amígdala é responsável por um botão de emergência que acende reações emocionais de luta, fuga ou congelamento, ou seja, mecanismos de defesa, ou você vai brigar com quem vai te agredir, ou você vai fugir dessa pessoa, ou você vai ficar congelado. Então, agora, como é que você vai fazer para você não brigar, não se irritar, também não sair fugindo das coisas que você tem que fazer e também não ficar congelado na sua vida e você ganhou um dom de Deus e você não faz nada? Ou você foge, ou você fica irritado e briga com as pessoas. Então a pergunta é, onde a Bíblia pode te ajudar? Não é uma boa pergunta isso? Então, isso está lá. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Bom, eu acho que eu falei tudo. Basicamente um resumo muito interessante a respeito do cérebro, tá certo? Agora vamos encaixar isso com o que a Bíblia pode te ajudar a transformar, como você pode treinar seu cérebro lendo a Bíblia, para que você não fuja, não fique irritado brigando e nem fique congelado, ou não fique aí buscando prazeres, seja sexual, seja de ficar comendo compulsivamente, gastando compulsivamente, e você ter domínio próprio. Porque muita gente gasta compulsivamente, muita gente come compulsivamente, muita gente vai buscar sexo compulsivamente por conta dessa região cerebral que está totalmente ativada e está todo mundo perdido aí, por incrível que pareça. Se fala muito de inteligência emocional, mas as pessoas não conseguem controlar as reações emocionais. Aí vem
um cidadão chamado Jesus, que nós aqui no canal somos fãs, tá certo? Que vem falar um recado para você de Deus. Que o Deus Pai nos enviou Jesus Cristo, em forma humana, o seu Filho, para que nos ensinasse a fazer uma ligação, para que você tivesse paz na sua vida. Tivesse paz, abundância, e uma paz que o mundo aqui, que você conhece, de defesa, desse mecanismo de defesa que a gente aprende com nossos pais, não consegue satisfazer. Então, ou você começa a entender o que Jesus disse para você, ou você começa a crer nisso e praticar isso. E a melhor notícia que eu tive recentemente, aqui nós estamos com a Márcia aqui, que está aqui feliz, está lá no nosso canal, é membro do canal, que ela começou a praticar o que está vendo aqui há 3 meses, né, Márcia? 3 meses aqui no nosso canal, começou a praticar aquilo que Jesus diz na Bíblia, e a vida dela começou a mudar. Então agora eu faço um convite para você, para que você não fique ouvindo a ciência apenas. A ciência só comprova que o teu cérebro atrapalha, mas também o teu cérebro pode ser treinado a ser discípulo de Jesus. Então, esse é o objetivo do canal. Porque cada um que crê e começa a praticar, com certeza essa vida começa a andar, começa a dar sentido, você começa a ter sentido na sua vida. Então eu trouxe algumas passagens muito interessantes aqui, tá certo? Então Jesus, lá em João 14, estava dizendo que ele iria para o Pai, tá certo? Que ia acontecer das pessoas, né? Que ele ia ser morto, crucificado, tudo mais, tudo isso estava acontecendo, tá certo? Mas em João 14, do verso 26 a 28, ele disse, tá certo? Mas antes de ler João, eu vou ler João 14, 15 a 17, que ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. Esses mandamentos é simples, é só de amor, tá certo? Já falei diversas vezes sobre esse mandamento de Jesus. Mas como eu estou falando em domínio próprio, quem obedece, quem crê em Jesus Cristo, vai obedecer aquilo que ele ensina. Porque se você crê no mestre, você começa a praticar aquilo que o mestre está dizendo. Se você crê, né, como eu creio, que a medicina deveria ser exercida daquela maneira para que eu pudesse operar uma vesícula de maneira perfeita, tirar o estômago de maneira perfeita, ou, vamos dizer assim, operar a hemorroida de maneira perfeita, eu tinha que seguir o que o meu mestre dizia, senão eu ia tirar partes do corpo que não ia ser legal, né? Eu ia dar uma barbeirada. Então eu tive que ter um mestre para que me ensinasse a operar vesícula, estômago, hemorroida, esôfago, intestino. E é claro, eu estudei na melhor escola lá, que eu acredito, na minha época, que é a cirurgia do aparelho digestivo lá da USP. E aí procurei sim seguir meu mestre. Então, se você quer ter domínio próprio, e para ter domínio próprio, você precisa conhecer esse reino de Deus, tá certo? Então, Jesus está falando que você tem que obedecer o mandamento dele. E aí ele vai dizer o quê? Se você obedecer o mandamento, eu vou pedir ao Pai. Então, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para que estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Porque veja bem, você acha que meu pai contou toda a verdade? Ele sabia da verdade? Você acha que minha mãe sabia toda a verdade? Não, ela sabia toda a verdade daquilo do mundo natural. Então, ele me deu uma ótima educação para ser um perfeito nipônico, de seguir as ordens de todo oriental. Por isso as pessoas olharam para mim, nossa, você é igual ao seu Minuto, nossa, você puxou sua mãe. Então, eu era um bom seguidor dele. Mas Jesus está dizendo uma outra história, que ele vai pedir ao Pai, que lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, e que esse conselheiro é o Espírito da verdade com E maiúsculo. Então, eu estou fazendo essa live porque muitas pessoas têm me escrito aí no direct, mandando mensagem. Cara, como é que eu falo com Deus? Deus não fala comigo. Como é que eu consigo ter uma relação com o Espírito Santo? Pois bem, isso aqui foi Jesus que disse. Se você obedecer tudo aquilo que ele está ensinando, que são duas coisas só, amar a Deus e amar ao próximo, amar a si mesmo, ou seja, é amor, amor, amor. Então o mandamento de Jesus é o amor.
E se você aprender a amar do jeito que ele ensina, ele próprio vai pedir a Deus para que mande o conselheiro, que é o Espírito da verdade. É o único que vai poder dizer realmente qual é o melhor caminho para você ter paz e domínio próprio. Então, olha só que interessante. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, o mundo que eu estou dizendo para vocês, o mecanismo de defesa que o meu cérebro aprendeu aqui, que eu estou contando para vocês, ela me dá respostas para ser uma pessoa que vai respeitar você, que vai seguir as leis desse mundo, vai fazer um monte de coisa, tá certo? Mas é interessante, né? Você vai falar com os pastores e vai falar assim, você não terá salvação pelas obras. Os rituais religiosos que você faz não vai te trazer salvação. Você sendo a melhor pessoa nesse mundo também não vai te trazer salvação. Então você fazendo caridade, você ajudando o próximo simplesmente, também não é suas obras. Porque a gente sempre lembra aqui que Paulo fez todas as obras, fez todos os rituais, e Nicodemos fez tudo isso, e Jesus disse para ele, cara, você não está com nada. Então, para nós termos a nossa ligação com o Pai e receber o Espírito da verdade, eu tenho que olhar para isso, porque tudo que eu disse para você aqui da minha amígdala, que as minhas reações emocionais, a minha reação emocional não pode receber o Espírito Santo. Porque a reação emocional é ou vou lutar, ou vou fugir, ou vou ficar congelado, e vou sempre reagir de uma maneira emocional, passional, intensa emocionalmente. Então, o mundo que vive nas emoções, das paixões, dos impulsos, das reações instintivas de briga, né? Vamos brigar, vamos pegar o cara, vamos acabar com o cara que ele está atrapalhando aí, tal. Este mundo não pode recebê-lo. Então, se você está vivendo isso, você não pode receber o Espírito da verdade. Porque o mundo e o ensinamento desse mundo não o vê nem o conhece. Então, se você aí que me perguntou que você quer ver e conhecer o Espírito da verdade, você tem que seguir o Mestre Jesus. Então, vocês aí, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, a maior parte dos meus seguidores aqui, desse canal, não estão seguindo a mim. Eu estou falando para você seguir os seguidores do canal. Vamos deixar bem claro, tá certo? Os seguidores do canal, tá certo? Já tiveram uma experiência com Deus. Então, sabe que existe um mundo espiritual. Vamos lá, você fala, não sei. Não, você sabe sim. Já aconteceu coisas na sua vida que só pode ser vindo de Deus. Um livramento, uma coisa que fala, nossa, eu não ia conseguir isso, mas aconteceu um extraordinário de Deus. E Deus vai agindo através de pessoas que vêm te ajudar. Deus vem agindo através de situações que você achava impossível e aconteceu. Então, você já teve uma experiência, sabe que esse Espírito de Deus pode estar com vocês desde que você obedeçam. Aí, no verso 26 e 28, desse capítulo 14 de João, continua. Mas esse conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que é em nome de Jesus, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo, que é o que vai lembrar todas as coisas e fará todas as coisas, fará obras ainda maiores, que é o que Jesus diz, é o que eu oro todas as noites quando eu venho falar com vocês. Quando eu achei que era um título de teologia que ia me fazer poder estar falando com vocês, que era algo de um título de medicina, de um título de psicanálise, de um título de pós-graduação em psiquiatria, seja qualquer título que seja, era ele que ia fazer. Isso me deixava acovardado. Até que um dia eu falei, cara, mas tudo que eu venho fazendo é Deus na minha vida. Cara, se Deus sempre esteve comigo e me conduziu até aqui, qual é o meu problema
de querer negar que Ele estará aqui comigo falando com vocês nessa noite. Então, eu dou glória a Deus, porque quando vocês vêm aqui falando, eu oro muito para que o Espírito Santo de Deus, esse conselheiro, me inspire para falar com vocês. Porque senão eu não vou ter credibilidade, não vou ter autoridade, não vou ter nada. Porque quem faz a obra é Ele. Então, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vai me ensinar todas as coisas e me fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Então, eu tenho que lembrar o que Jesus disse. Então, Jesus diz até hoje, através das Escrituras. Então, se você quer um bom caminho para falar com Deus, olhe para Jesus. Veja o que Ele ensinou para você através das Escrituras. E não é o que eu estou falando, é o que Jesus disse nas Escrituras que você deve ler. Não fique aí ouvindo, tá certo? Eu somente na internet, ou ouvindo qualquer pregador na internet. Se você não meditar sobre a palavra, se você não ir até as Escrituras, porque é ali dentro daquele livro, que é a Bíblia, que Jesus vai falar com você. E é esse Jesus que você deve seguir, porque quem segue esses mandamentos vai ficar com o conselheiro, com o Espírito Santo. Não perturbe os seus corações e não tenham medo. Cara, se você crê em Jesus Cristo, Ele está dizendo isso aqui diretamente para você. Não perturbe seu coração, porque quando a gente olha para a questão carnal, esta região da amígdala vai estimular o que a gente chama de tronco cerebral, que vocês vão rodar aqui. Dá um toque lá. A região do tronco cerebral, gente, é uma coisa muito interessante. Ó. Tá vendo o cérebro? A amígdala está aqui em cima, que está em cinza agora, que vai comunicar com esse tronco cerebral, que é o que vai aqui na medula, vai até aqui embaixo. E essa região, quando estimulados através do seu medo, da sua falta de fé, vai estimular o seu coração. Vai dar palpitação, falta de ar, você vai ficar tremendo, vai ficar com dor no peito, angustiado, friozinho na barriga, tudo mais, porque é o seu cérebro instintual. O ser humano é comandado pelos seus instintos. São as obras da carne. Os seus instintos, quando ativam essa região que eu já falei, tá certo? Você vai ficar com o seu coração perturbado e com medo. Mas saiba que eu disse para vocês, o seu pensamento já é um estímulo elétrico para que o seu cérebro, tá certo? Vai dar um estímulo elétrico através do seu pensamento. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, tá certo? Que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, seu corpo estará iluminado, não vai estar tremendo, palpitando. Ou seja, se os seus olhos estiverem na fé, seus pensamentos forem bons, se os seus pensamentos aqui estiverem em paz, sem medo nenhum, porque Deus estará na sua vida, não vai haver estímulo elétrico que vai estimular seu instinto de deixar você irritado para brincar, nem fugir, nem ficar congelado. Então, se você cultivar bons pensamentos, por isso, não fique perturbando você mesmo, com essa paranoia. Nossa, o que eu vejo de gente paranoica, gente, com medo de tudo, medo de tudo, medo de tudo. A pessoa é crente, está na igreja, mas não sei o quê, não sei o quê. Como se tudo fosse matar, tudo fosse morrer, tudo fosse... Onde está Deus nessa história? Onde está escrito aqui que Jesus disse que para você ficar com medo terrível, que o lobisomem vai pegar você na esquina? Que a loira do banheiro vai te pegar ali? Que o homem do saco vai te levar? Que é coisa de criança. A nossa parte infantil, dos nossos traumas da infância, ficaram tudo aqui. Todo aquele bullying que você sofreu, todas aquelas coisas de solidão, de quarto escuro que você tinha medo de criança, está aqui nessa região. Você tinha medo de criança. Então você queria fugir, você queria ficar debaixo de um cobertor, se escondendo com essa paranoia de criança, que é normal na fase de infância. Por isso Paulo diz, quando eu era menino, tinha medo de menino, era paranoico, ficava irritado, birrento que nem menino, ficava com raiva que nem menino, frustrado da vida. Hoje eu cresci.
E o crescimento que Paulo se refere é um crescimento mental e espiritual. Então, quando você olha para as Escrituras e você olha para Jesus Cristo, ele vai dizer assim, não fique se perturbando, não perturbe seu coração, quer dizer, através do seu pensamento de medo, insegurança, porque Deus vai cuidar da sua vida. Porque olha para os lírios do campo, olha para os pássaros, que não se preocupam com o que vão comer, beber, e por que você está ansioso aí, preocupado se vai morrer na esquina, preocupado se vai ter o apocalipse o ano que vem, se Jesus já vai voltar. Hoje me perguntaram, olha, para os seus seguidores, eu preciso estar segurança, porque você disse que não acredita que Jesus vai voltar agora. Cara, eu não disse nada disso. O que eu disse é que as pessoas estão com medo de viver, já estão mortas por medo de viver. Enquanto fica com medo de viver, fica olhando Apocalipse zumbi, gente. Aí Jesus vai voltar porque está caindo o céu, está despencando aí os terremotos, as enchentes e tudo mais. E aí Jesus está dizendo para você não ter medo, não ficar perturbando a sua imaginação com coisa ruim. Fica vendo as redes sociais, nas televisões, que a política está indo de mal a pior, que a natureza está indo de mal a pior, que a guerra está indo de mal a pior. E Jesus está dizendo para você não ter medo, porque você é dele. Está aqui, ó, porque ele vive com vocês, estará com vocês, e é o que ele está dizendo em João 14. Então você vai ler João 14, vai meditar sobre a palavra, vai começar a viver pela fé no que Jesus prometeu para mim e para você, para que você comece a ter domínio próprio. Então, vocês me ouviram dizer, porque Jesus já estava dizendo ao longo das Escrituras, dizendo para aquele povinho lá, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu vou, mas volto. Tanto é que ele voltou. E ele disse que vai viver com você e comigo até o final dos tempos. Então Jesus já está aqui espiritualmente, porque ele vai dizer que nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. O retorno de Jesus foi um retorno ali, num corpo, né? Lá, diferente. Mas ele conviveu, ele é o ressurreto. Ele mostrou que a gente vai para algum lugar ter uma vida, assim como o cidadão que estava à direita, que é o assassino, pecador, ladrão, que ele disse, se arrependeu, cara, você é o Cristo, você é Deus, você está aqui, você é o cara, eu não sou nada. E Jesus disse, olha, você mesmo vai estar hoje mesmo junto ao meu Pai, comigo aí, cara. Então, basta você olhar para tudo isso e você acreditar naquilo que Jesus diz. Por isso, se vocês amam e obedecerem os mandamentos, porque Ele é o cara para a gente obedecer, então Ele vai mandar o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai cuidar de você, Ele vai ser seu conselheiro, Ele vai falar no seu coração, Ele vai dar fruto do Espírito Santo. Cara, você tem que olhar isso. Eu olho isso todo dia, Gálatas 5, 22 e 23. Porque se você está falando do conselheiro, do Espírito da verdade, e ele vai ser um ótimo conselheiro, vai fazer obras maiores, cara, você está lá em comunhão com Jesus Cristo, você está com o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, você vai saber que está com você quando você estiver no fruto do Espírito. Então você vai ler Gálatas 5, 22, e está lá, o fruto do Espírito é amor. Eu vou resumir aqui para não ficar se estendendo muito, mas tem várias passagens que eu já disse sobre esse assunto, mas está lá. Se o fruto do Espírito, do conselheiro que Jesus deixou para você, é o amor, então se você está na raiva, brigando, você está com Jesus Cristo ou você está no time contrário? Que time que você quer jogar? Eu preferi jogar no time do amor. Então, se eu quero estar em comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que aprender a amar como Jesus. Não ficar irritado, não ficar brigando, não ficar lutando com as pessoas, mas muito pelo contrário. Eu tenho que aprender a amar. E quem ama não se incomoda com absolutamente nada, porque ele diz,
Meu reino não é deste mundo aqui, que eu comecei a falar nessa palestra. O reino de Deus está dentro de vós, está em torno de vós, mas está dentro de vós em forma de amor. Se você está em comunhão com amor, se você está lá na paz, que é fruto do Espírito Santo, se você estiver alegre, você está no fruto do Espírito. Pois se você está deprimido, você está em comunhão com quem? Não. Se o fruto do Espírito é alegria, você está, Deus, cadê você? Cara, você já está em outro lugar, né? Louvar a Deus não é você ir para um templo, ficar ouvindo o louvor lá dentro e sentir aquela emoção, e sair lá fora e ver o mundo lá fora, e ficar triste, apático, ficar perturbado, sem paz, sem paciência. Nossa, eu estou amando, eu estou fazendo a obra, estou ajudando um monte de gente. Olha só como eu sou uma pessoa boa. Era isso que o fariseu estava dizendo dentro da sinagoga. Olha, Deus, como eu sou uma pessoa boa. Mas ele não viu que era um cara sem paciência, não tinha paz, era um cara perturbado, não era um cara amável, não era um cara bondoso, não tinha mansidão, muito pelo contrário, ele é um cara que estava explodindo com as outras pessoas, explodindo aí dentro da própria família, explodindo com os filhos. Aí ele quer ser fiel a si mesmo. Eu vou cuidar do meu corpo, vou fazer academia, vou fazer tal coisa, vou cuidar da minha esposa. Cara, mas o cara não está fazendo nada disso. A esposa chega na casa e ele não está manso. Muito pelo contrário, está irritado, está nervoso, está perturbado. E ele diz que vai fazer ao contrário, que ele vai amar até o final dos tempos, que a morte o separe. Mas o cara não tem bondade. Então, para você saber que se você está lá com um conselheiro dentro de você, você está olhando para o fruto do Espírito. Se você não está com o Espírito, você está com o espírito de porco. Você está com Satanás. Você está com o oposto. Você serve a Deus ou você serve a Mamon? Você não vai servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se você quer ter domínio próprio, que é o último fruto do Espírito aqui, que é o tema da palestra de hoje, não é porque você tem domínio próprio. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Homem costuma dizer, eu tenho domínio próprio. Nossa, mulher é difícil, hein? Nossa, eu não entendo por que você está sofrendo. Por que você está irritada? Nossa, cara, eu não estou irritado porque você não ajuda a fazer nada aqui dentro de casa. Estou irritado porque você não ajuda a cuidar das crianças. Estou irritado porque você só fica na frente da televisão como se o mundo não tivesse nada. Eu tenho que trabalhar, pagar as contas, lavar a casa, lavar o quintal, fazer a comida, e você está em paz aí, ó, na frente da televisão, dizendo ter domínio próprio. Está cheio de gente assim. Está lá dizendo, olha, eu tenho domínio próprio, eu sou manso, não explodo com nada. Não, você é um cara folgado. Você é um cara folgado. É diferente um cara folgado de um cara que tem fruto do Espírito Santo. Porque o cara folgado, ele está lá, pode estar no domínio próprio, está lá de boa, não se incomoda, está lá manso, está lá até na paz, mas não ajuda em absolutamente nada. Não vai produzir nada na vida. Porque quem está com o fruto do Espírito Santo, ele produz alguma coisa para trazer paz para aquelas pessoas que ele ama. Então, se a pessoa está lá no fruto do Espírito Santo, ele vai vir o problema, ele vai resolver o problema, ele vai ter paciência para acolher as pessoas que estão sofrendo. Ele vai ter paz, ele vai levar paz, inclusive para dentro do lar. Não adianta ele olhar um lar totalmente caótico, ele está dizendo que está em paz, é que o outro é perturbado, e ele que está com Deus e a outra que está perturbada. Eu costumo dizer assim, que existem muitos homens assim, porque eu era assim. Mas está cheio de mulher folgada também. Tem muita mulher aí que fica enchendo as picuinhas do maridão aí, tá certo? Dizendo ter domínio próprio, manso, dentro da igreja. Nossa, a irmã da igreja é excelente, mas dentro de casa é um capeta. Não para de perturbar aí o marido, e o coitado fica lá tomando na cabeça, toma de direita, toma de esquerda, e quando chega uma irmã da igreja, ô irmã, nossa, como eu sofro aqui, meu marido, puxa vida, não... Cara, que mundo é esse?
Olha para a sua família, olha para os seus arredores. Quem tem fruto do Espírito Santo vai ler a minha palestra lá das bem-aventuranças. É um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque trazem paz. Mas para trazer paz, a pessoa precisa ter paz dentro. Porque quem está em paz vai ter que transbordar esse amor. Esse amor é transbordante. Então, se o outro está sofrendo, eu vou me colocar na posição de ajudar. Para que este amor que eu tenho possa transbordar, essa paz que eu tenho possa transbordar para aí a minha esposa que está precisando de ajuda. Ou você que é esposa, você está amando realmente? Vamos lá, ajudar seu maridão que não consegue. Vamos transbordar essa paz, porque você vai ser luz do Espírito Santo na sua família. Porque se você não for luz e não for sal na sua família, você não está no fruto do Espírito Santo. Então, se você quer treinar seu cérebro, tá certo? Para que você tenha domínio próprio, você vai ter que pregar isso aqui na sua testa. Que Apocalipse capítulo 7 está escrito assim: quem são essas pessoas que estão em paz no quatro cantos do planeta aí, ó? Os ventos tudo paradinho, com o selo de Deus cravado na testa. Então, cria um selo de Deus, pregue aí, por exemplo, na porta da sua geladeira, e todo dia você olha assim: hoje eu vou amar, vou ser alegre, vou estar em paz, vou ter paciência, paciência no trânsito, que eu nunca tive, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, porque eu era um cara impaciente, aparentemente manso, mas não, dentro de mim não tinha paciência nem para ouvir o que o outro estava falando. Está cheio de gente que não tem paciência nem de ouvir um filho, não tem paciência nem de ouvir aí o cônjuge. E principalmente o domínio próprio. Porque se você está praticando isso, e você não ficar perturbando seu coração com medo, o medo é o pior tempero que vai te tirar do fruto do Espírito. Por isso que vai falar que se você quer ser separado para Deus, quer ser justificado, quer ali desenvolver a sua santidade, objetive o fruto do Espírito Santo em todos os níveis, não apenas um. É fundamental você refletir sobre isso, porque se jamais você vai ter domínio próprio, porque você é um ser que se relaciona, você congrega dentro da sua família. Não adianta você ter tudo isso dentro da igreja, que lá é fácil, dentro de um templo com os seus amigos é muito fácil. Você tem que olhar isso aqui e praticar na sua família, dentro ali na relação com o seu marido, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, mas também, é claro, vamos dizer assim, você e ele têm que ter um propósito. Os dois devem olhar para isso, para que os dois possam entrar no reino de Deus. Porque se um quer entrar, ter paz, e o outro está explorando, o outro também não pode ser otário, né? Que já me falaram, mas eu faço tudo, mas o meu marido está lá fazendo tudo o contrário. Além de me xinga, tudo que eu falo, nada está bom. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se colocar sem medo de perder essa relação. E o posicionamento é só dizer, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Em relação ao fruto do Espírito Santo. Ou seja, essa tabelinha tem que estar na testa do dois. Puf! Ou seja, para você ter paz e treinar seu cérebro, treine, o maior campo de treinamento é dentro da sua casa. Então, onde você vai treinar o fruto do Espírito é na sua casa. Se você vencer essa batalha, eu vou dizer uma coisa para você. Você conseguir, você e seu cônjuge, ultrapassar e ter o fruto do Espírito Santo sem irritação, sem ficar jogando na cara do outro, sem ficar apontando o dedo, ser amável, paciente, Deus e o Espírito Santo, que é a palestra da semana passada, com certeza vai pairar sobre a sua família, sobre a sua cabeça, e você vai desenvolver a paz e o domínio próprio lá no seu lar. Caso contrário, Deus não está preocupado com o seu lado financeiro, com os seus negócios. Você pode ganhar dinheiro, conquistar o mundo, mas você vai perder a sua paz. E de nada vai te adiantar, porque você não vai entrar no reino de Deus, porque o passaporte para entrar no reino de Deus, a vestimenta
nupcial, para você entrar nessa festa de Deus, são essas 9 palavrinhas que faz parte do fruto do Espírito Santo. Então, se você cultivar isso daqui, com certeza, quando você chegar na festa, você vai entrar com essa vestimenta. Tem uma palestra que eu dei sobre isso. Mas, caso contrário, você é um hipócrita que diz que é, mas não é. Você vai continuar sendo hipócrita e nunca vai ter paz na sua vida. Então, qual é a dica que eu posso dar para você usar o seu cérebro, tá certo? Aqui, ó, até obter o domínio próprio. Tudo isso que eu estou falando para você é extremamente racional. É do seu cérebro racional. Você tem que ouvir essas palavras, você tem que ouvir o que Jesus é um mandamento. E mandamento a gente não vai pela emoção. Se você não consegue seguir, vai pelo mandamento. Jesus ordenou que você ame. Jesus ordenou que você ame a Deus acima de tudo. E quem ama a Deus sobre tudo, Deus já disse que vai colocar as leis dele de amor no seu coração. Então você vai amar sem precisar fazer esforço. Então, é o seu lado racional, quer dizer, o seu cérebro, e não é o seu lado emocional. Porque o seu lado emocional é aqui, ó. Seu cérebro emocional vai fazer tudo ao contrário. E aí está mais do que provado que essa amígdala cerebral interfere profundamente nas suas emoções, que interfere no seu lado racional. Então, se você for movido pelas suas emoções, você está lascado. Então, o seu cérebro racional tem que praticar o ensinamento de Jesus, o fruto do Espírito, todos os dias da sua vida. E não pense que hoje você está bem, amanhã você está capengando, né? Então você vai ter que fazer a gestão da sua emoção durante o resto de tua vida. Todos os dias, todos os dias. Eu acho que isso é um espinho na carne, né? Porque toda vez, nossa, fui pego de novo pelas emoções, nossa, fui pego de novo pelas emoções. É verdade. Quando você vai impulsivamente comprar alguma coisa que você nem precisa, você compra pela emoção, não é pela razão. Pela razão você recalcula, gente, isso aqui eu posso, isso aqui não posso. Eu, por exemplo, ia pelas emoções, acreditar que tinha que trocar de carro a cada 2 anos. Aí eu descobri que eu ia pela cultura de trocar carro a cada 2 anos e gastar uma maior grana, em vez de investir esse dinheiro, perdia dinheiro e o carro é o mesmo carro. Mas eu vinha de uma cultura nipônica, que japonês trocava a cada 2 anos, então eu tinha que trocar. Então eu estava seguindo as minhas emoções culturais. Até que um dia eu botei na balança e falei, gente, deixa de eu seguir esse povo aí. Eu estou jogando dinheiro fora. Então, eu me ralava todinho, tinha sempre um carnezinho a cada 2 anos para pagar. Eu achava que estava levando vantagem, gente. Até que eu falei, cara, meu carro está ótimo, está novo. E quem comprar o meu carro, com certeza ia achar legal, porque é bem cuidado, baixa quilometragem. Só eu tinha o hábito de seguir as emoções culturais, tá certo? Então você vai ter que fazer a gestão das suas emoções. Aí tem uma coisa importante, se você quer ter domínio próprio, você tem que cuidar de vários setores da sua vida. Vou dizer 3 aqui. Tá certo? Durante a chave mestre tem uma revistinha da chave mestre que a gente aborda outros campos. Mas você vai ter que cuidar do seu sono, você tem que dormir bem. A gente sabe que os impulsos, quando a gente não dorme, é doido, né? A gente fica louco. Eu já fiquei uma semana sem dormir, eu estava falando com Jesus Cristo, gente. Fiquei doido, é verdade. Estava ouvindo voz, fiquei muito loucão. Tá certo? Você vai ter que cuidar da sua alimentação. Assim como o peixe morre pela boca, nós também, sabe que dependendo do que você come, mexe com o seu neurotransmissor, mexe com o seu intestino, mexe com a sua bioquímica. Então, uma boa alimentação saudável, cuidar do seu peso, ir para a academia, fazer atividade física. Então, um tripé fundamental, vê se você está dormindo bem, porque se você não está dormindo legal, você está com as suas emoções todas aí bagunçadas, gente. Seus pensamentos, alguma coisa está errada, você tem que procurar uma ajuda. E se você está comendo compulsivamente, ou não está comendo tudo errado, alguma coisa está errado com você. Então, você vai ver uma pessoa saudável, se alimenta direito, vai fazer atividade física, vai cuidar do sono. Aliás, agora que eu estou com a minha filha aí, ela está postando eu indo na academia todo dia, fazendo atividade física todo dia, indo, né? Ter um hobby é importante. Eu descobri que gosto de pilotar drone. E, claro, a parte mais importante, usa a sua razão, porque Deus é puramente razão.
Deus só se conhece Deus através da razão. Se você não tem razão nenhuma, é impossível, jamais você vai ver o reino de Deus. Pedro era impossível, eu acho que Paulo também era impossível, não? E Pedro, daquela impulsividade toda, Jesus falou, sai daqui, Satanás. Então, se você quer saber se está com Satanás, você está na sua reação emocional impulsiva, tá certo? Então, vai controlar essa impulsividade, vai buscar domínio próprio, tá certo? Para você conseguir tudo isso, vai orar. Orar é ouvir essas palestras, essas aulas, meditar sobre esse assunto, olhar para dentro. Orar é olhar. Ação é mudar. Então você vai fazer uma oração. Você vai olhar o que está te afastando do que Jesus disse, quais ações você está tomando impulsivamente, quais ações está te afastando do fruto do Espírito, tá certo? Para que você passe a ter uma ação diferente. Porque a hora que você muda seu comportamento, vai chegar uma hora que o seu cérebro vai se modelar nesse novo comportamento. Por quê? Porque você vai ver o conselheiro, o Espírito da Verdade, em cima da sua vida. E se você não mudar isso, você não vai ter essa paz. Você vai buscar a paz que o mundo dá. E o mundo, que é o que Jesus disse aqui, ó, tá certo? Não conhece o Espírito de Deus. Então, vocês ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Então, Jesus foi, mas ele voltou. Para mim, Jesus é vivo. E quem crê na ressurreição, que Jesus é vivo, terá a vida eterna, vai expulsar o demônio, vai ter domínio próprio, vai curar sua enfermidade da sua alma e vai ser pescador de homens. E com certeza absoluta, você vai começar a ser luz do mundo. E o maior prazer é quando uma pessoa entende isso e consegue mudar. O meu maior prazer aqui, falando com vocês nesse canal, é ouvir de vocês que esse ensinamento de Jesus está mudando a sua vida. Eu vejo que depois de alguns meses aqui falando com vocês, muitas pessoas já mudaram. Então, meu maior prazer na minha vida está sendo aqui conversar com vocês toda quarta-feira, toda terça, quinta e sábado, fazer essas lives, acolher suas dúvidas, para que você parte para a ação. Se você não está cego, você vai perguntar, tá certo? Então, eu posso talvez te ajudar naquilo que eu mudei, naquilo que eu consigo enxergar. E essa é o propósito. A visão aqui do Instituto Onari é para que as pessoas que estão, que nem vocês aí, possam entrar no reino de Deus, possam ter essa paz, esse domínio próprio, os frutos do Espírito Santo na sua vida. Porque a promessa de Jesus Cristo se cumpriu provavelmente ali na vida de todos os seus discípulos, de todos os seus apóstolos, a ponto de não ter medo nem de perder a carne, essa carcaça, esse corpo emocional, porque não fazia mais sentido. Eu espero um dia chegar lá a ponto de falar, cara, Deus, eis-me aqui. Sem medo de absolutamente nada, mas crendo na ressurreição, crendo na vida eterna, podendo viver em paz, sem medo da morte, sem medo de perder qualquer coisa, porque você tem medo de perder aí seu cônjuge, você tem medo de perder seu filho, você tem medo de perder seu emprego, você tem o medo de perda. A perda é uma morte. Toda vez que você perde uma coisa, é como se estivesse arrancando uma parcela de você. Só que você não é sua casa, você não é seu filho, você não é seu cônjuge. Você tem que estar ligado ao Espírito de Deus. Assim você vai ter uma vida verdadeira. Enquanto você valoriza tudo isso que você está aí ligado, você vai estar sendo dominado por isso que está escrito aqui. O mundo que é ligado a essas ligações carnais não pode receber o Espírito de Deus. Somente quando você abrir mão disso e perder o medo de perder tudo isso que eu estou falando, Deus vai se manifestar na sua vida. E eu quero orar com vocês agora para que a sua consciência esteja conectada ao Espírito de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui agradecendo mais este dia, mais essa quarta-feira, e que o Espírito Santo de Deus, o Conselheiro, o Espírito da Verdade, se conecte com a mente e o coração de cada um que está aqui na noite de hoje, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que acompanhe todos os dias essas pessoas, que a cada dia eles se renovem em alegria, em amor, em mansidão, em domínio próprio, e que cada um use a sua força de vontade para adentrar ao reino dos céus, para conquistar essa ligação através do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor está se manifestando na vida de cada um
que está entendendo essas palavras, essas mensagens, e que transforme, Senhor, cada dia a vida dessas pessoas tão necessitadas de carentes de amor, de afeto, e que somente Ti, Senhor, que não vai ali trair nem abandonar essas pessoas, porque a Sua palavra fiel é digna, para que nós possamos aí confiar em tudo isso, Senhor, e experimentar o quão boa, agradável é essa paz que vem do reino de Deus.